Às 11h30 da manhã de 23 de dezembro de 1919, o capitão Leicester Stevens embarcou no trem de Southampton, na estação de Waterloo, a caminho da caçada ao brontossauro na África Central. Seu único companheiro era seu fiel Lady, um ex-cão de guarda, e ele confiou em seu Mannlicher, pois o enorme réptil supostamente tinha um ponto vital. Onde fica esse ponto? Comentou o novo São Jorge com um ar evidentemente misterioso enquanto o trem partia. É um dos meus segredos. Esta história não é o sonho de um escritor de ficção científica, mas foi tirada da imprensa da época. Ir caçar dinossauros no século XX certamente é loucura. No entanto, muitas pessoas foram contagiadas por ela. Por várias semanas, as notícias mais empolgantes nos jornais foram Carpenter e Beckett se aquecendo para sua famosa luta de boxe, e que dois viajantes diferentes tinham recentemente encontrado um monstro pré-histórico no Congo belga. Em 17 de novembro de 1919, o jornal The Times publicou uma pequena notícia. O correspondente do Central News, em Port Elizabeth, enviou a seguinte notícia. O diretor do museu local recebeu informações do Sr. Lepage, que era responsável pela construção da ferrovia no Congo belga. Falou sobre uma aventura emocionante no mês passado. Certo dia, enquanto caçava em outubro, Lepage se deparou com um monstro extraordinário que o atacou. Lepage atirou, mas foi forçado a fugir com o monstro em perseguição. O animal acabou desistindo da perseguição, e Lepage pôde examiná-lo com seus binóculos. O animal, segundo ele, tinha cerca de 7 metros de comprimento, com um focinho longo e pontiagudo, adornado com presas semelhantes a chifres, e um pequeno chifre acima das narinas. As patas dianteiras eram como as de um cavalo, e os cascos traseiros eram fendidos. Havia também uma corcova escamosa no ombro do monstro. Mais tarde, o correspondente relatou que a criatura invadiu a aldeia de Fungurume, matando alguns moradores e destruindo suas cabanas. Uma caçada foi imediatamente organizada, escreveu o correspondente, mas o governo belga proibiu o assédio ao animal, alegando que provavelmente se tratava de uma relíquia pré-histórica. O correspondente prosseguiu citando um diretor não identificado de um museu local, que afirmou que o local do avistamento de Lepage era uma região selvagem e inexplorada, com muitos pântanos e brejos, onde é possível que alguns monstros primitivos ainda sobrevivam. Por algum motivo, mera ignorância jornalística, mas provável, todos começaram a chamá-lo de brontossauro, embora esse dinossauro tenha um pescoço e cauda longa, e não presas adornadas como chifres. O brontossauro parece ter surgido pela primeira vez nesse caso em uma mensagem atrasada de Reuters de Bulawayo, datada de 4 de dezembro, mas não impressa nos jornais de Londres até o dia 12. Notícias aparentemente corroboram o relato da existência no Congo de um monstro conhecido como brontossauro, o saurópode trovejante, vem de Elizabethville. Um garimpeiro belga e caçador de animais de grande porte, chamado Sr. Gapelli, que retornou do interior do Congo, afirmou que seguiu um rastro estranho por 19 quilômetros, e finalmente avistou uma besta que certamente era da ordem dos rinocerontes, com grandes escamas que se estendiam por todo o corpo. O animal, diz ele, tem uma cauda muito grossa, semelhante de um canguru, um chifre no focinho e uma corcova nas costas. O Sr. Gapelli disparou alguns tiros contra a besta, que ergueu a cabeça e desapareceu em um pântano. A expedição americana do Smithsonian estava em busca do monstro mencionado acima, quando sofreu um grave acidente ferroviário, no qual várias pessoas morreram. Ora, o brontossauro, que é um réptil, certamente não é da ordem dos rinocerontes. Dizer que o animal acima é um brontossauro é o mesmo que dizer que um ouriço se parece com um cavalo. Mas a notícia de que um órgão científico tão importante quanto a instituição Smithsonian havia enviado uma expedição em busca da besta, talvez tivesse dissipado as dúvidas de alguns céticos. E não havia dúvida que essa instituição havia de fato enviado uma expedição para explorar esse canto pouco conhecido da África, e que 3 de seus membros haviam morrido em um acidente ferroviário. Logo, a imprensa estava repleta de notícias de que, como esse desastre havia encerrado a expedição prematuramente, a instituição Smithsonian ofereceu uma recompensa de 1 milhão de libras a quem trouxesse o misterioso monstro de volta, vivo ou morto. Não era necessário mais incentivo para homens como o Capitão Stevens se dedicarem à caça do brontossauro. Walter Winans, um caçador de animais de grande porte, de altíssima reputação segundo a imprensa, afirmou em uma entrevista que o famoso comerciante de animais, o falecido Karl Hangebeck, lhe contara que antes da guerra, que 2 de seus viajantes, em expedições diferentes em épocas diferentes, haviam avistado um brontossauro nos pântanos da África Central. Esses viajantes estavam acostumados a reconhecer animais à primeira vista,
e seus relatos deveriam ser confiáveis. Winans também fez um desenho que foi publicado no Daily Mail, com uma legenda que certamente teria feito os paleontólogos da época caírem na gargalhada ou se indignarem profundamente. O Sir Winans, o famoso caçador de animais de grande porte e autoridade mundial em animais, afirma que o brontossauro é um réptil que rasteja sobre a barriga. Ele acredita que sua parte dianteira seja muito leve, com pernas curtas e rudimentares. Em 1932, um jovem caçador sul-africano de grandes animais chamado F. Grobler retornou à cidade do Cabo, após 5 anos na África Central, e contou à imprensa sobre um lagarto monstruoso, que vivia nos vastos pântanos do Congo belga, Angola e Rodésia do Norte. É conhecido pelo nome nativo de Tchepeque. Os nativos da África Central costumavam chamá-lo de leão da água. Pode ser descrito como uma enorme iguana, cujo peso é estimado em cerca de 4 toneladas ou mais. Foi descoberto há cerca de 6 meses por um cientista alemão, nos pântanos de Dilolo, em Angola, e enquanto eu estava naquele país, vi fotografias dele. Fui pessoalmente ao lago Dilolo para procurá-lo, mas não o vi. Os nativos dizem que ele é extremamente raro, mas estão convencidos, assim como eu, da sua existência. Vive em pântanos e, pelo que me disseram, ataca rinocerontes, hipopótamos e elefantes. Eu vi a fotografia do Tchepeque, em cima de um hipopótamo que havia abatido. Grobler também contou à imprensa que havia servido de guia para Hans Komburg, que foram aos pântanos de Lolo, na vã esperança de filmar imagens do Tchepeque, mas não conseguiram avistar o animal. A boa-fé de Grobler parecia indiscutível, e de fato, Schomburg havia afirmado, durante uma palestra na Alemanha, em fevereiro do ano anterior, que existia uma tradição indígena sobre a existência de um réptil enorme na África Central. Então, o sueco J.C. Johansson escreveu à imprensa: "No dia 16 de fevereiro passado, fui a uma caçada, acompanhado pelo meu ajudante. Eu só tinha uma Winchester para caça menor, sem esperar nada de grande porte. Às 2 da tarde, cheguei ao vale de Kassai. Não havia nenhum animal à vista. Enquanto descíamos em direção à água, o menino gritou de repente: 'Elefantes!' Parecia que 2 touros gigantes estavam quase escondidos pela selva. A cerca de 50 metros deles, vi algo incrível. Um monstro, com cerca de 16 metros de comprimento, com cabeça e cauda de lagarto. Fechei os olhos e os abri novamente. Não havia dúvidas. O animal ainda estava lá. Meu ajudante se encolheu na grama, choramingando. Eu estava tomado pela febre da caça. Meus dentes batiam de medo. Tentei atirar 3 vezes. Apenas uma vez deu certo. De repente, o monstro desapareceu com um movimento incrivelmente rápido. Levei algum tempo para me recuperar. Ao meu lado, o menino rezava e chorava. Eu o levantei, o empurrei e o fiz me seguir até em casa. No caminho, tivemos que atravessar um grande pântano. O progresso era lento, pois meus membros ainda estavam meio paralisados pelo medo. Lá no pântano, o enorme lagarto apareceu mais uma vez, arrancando pedaços de um rinoceronte morto. Estava coberto de gosma. Eu estava a apenas uns 25 metros de distância. Foi simplesmente aterrorizante. O garoto havia fugido, levando o rifle consigo. A princípio, tomei cuidado para não me mexer. Mas então, me lembrei da minha câmera. Eu podia ouvir claramente o estalar dos ossos do rinoceronte na boca do lagarto. Assim que cliquei, ele pulou na água profunda. Exausto, me escondi atrás do arbusto que me abrigara. A experiência foi demais para o meu sistema nervoso. A escuridão total reinava diante dos meus olhos. O movimento fenomenalmente rápido do animal foi a coisa mais impressionante que eu já tinha visto. Devo ter parecido um louco quando finalmente retornei ao acampamento. Metcalf, que é o chefe de lá, disse que eu me aproximei dele, gesticulando com uma câmera de um jeito ridículo e emitindo sons ininteligíveis. Ouso dizer que fiz isso mesmo. Passei 8 dias com febre inconsciente, quase o tempo todo. Os caçadores de dinossauros se tornaram jornalistas melhores desde os tempos de Lepage e Gapelle. Não apenas por saberem aproveitar ao máximo uma história, mas também por reconhecerem o valor das imagens. Infelizmente, a foto publicada em diversos jornais e revistas é uma farsa grosseira.
Um dragão de Komodo foi transplantado de forma um tanto desajeitada para um pântano africano, onde está empoleirado na ponta dos dedos, sobre uma carcaça de hipopótamo ou rinoceronte, o que faz parecer enorme. O dinossauro se provou uma farsa. Ainda assim, os autores da farsa se inspiraram em rumores baseados em fatos autênticos. Hunger realmente acreditava no que lhe era atribuído, e Schomburg certamente foi o primeiro a falar com Grobler sobre o Chepekwe, uma criatura da qual ele ouvira falar pela primeira vez no início do século que mencionaram no livro de 1910. Grobler apenas confundiu ou embelezou os fatos e cometeu o erro de pensar que a carta e a fotografia de Johansson os confirmavam. Farei o meu melhor para explicar esses fatos, embora não seja fácil. Devemos ter cuidado, para não misturar os relatos de áreas muito distantes, nem presumir que todas as histórias de um suposto dragão africano se referem necessariamente ao mesmo animal. Vamos começar uma análise no Congo belga, organizando as evidências por local, e não por época. Começaremos com Alfred Aloysius Horne, que diz o seguinte sobre um grande monstro aquático. Sim, e além dos camarões, existem seres vivos sobre os quais não sabemos nada. Eu poderia ter escrito sobre muitas coisas. Dizem que o Diago Nini ainda está nos pântanos e rios. Significa mergulhador gigante. Sai da água e devora as pessoas. Os velhos contam o que seus avós viram, mas ainda acreditam que ele está lá. E mesmo que sempre imaginei que fosse o Amali, eu vi a pegada do Amali, mais ou menos do tamanho de uma boa frigideira, em circunferência com 3 garras em vez de 5. Em 1902, Sir Harry Johnston, o homem a quem devemos a descoberta do Okapi, chamou a atenção, em sua grande obra sobre a Uganda, para a misteriosa criatura do Lago Vitória, o terceiro maior lago do mundo. Há também histórias persistentes entre os nativos de que as águas do Victoria são habitadas por um monstro conhecido pelos Bangara como Lukuata. Essa criatura, segundo os relatos nativos, pode ser um pequeno cetáceo, um grande peixe-boi ou, mais provavelmente, um peixe gigantesco. Até o momento, porém, apenas um europeu avistou essa criatura. Esse foi Sir Clement Hill. C. W. Hobley escreve: o falecido Sir Clement Hill estava viajando de Kisumu para Entebbe em uma lancha a vapor alguns anos atrás, quando perto do Monte Oma, uma besta surgiu da água e tentou agarrar o nativo sentado na proa da lancha. Não teve sucesso, e Sir Clement, que estava sobre o toldo da popa, me disse que ouviu, claramente, a uma pequena distância atrás do barco. Apenas a cabeça era visível, tinha um formato arredondado e era de cor escura. Ele tinha certeza absoluta de que não era um crocodilo. Hobley ouvira nativos de ambos os lados do lago falarem sobre o Lukuata. A princípio, ele pensou que essas histórias se referiam a grandes pitons, às vezes mencionados no folclore local, mas depois percebeu que devia ser um animal desconhecido. O Lukuata é um animal desconhecido. Edgar Bencher Bronson conta como estava caçando na região oeste de Sotik quando encontrou outro caçador, chamado J. A. Jordan, que lhe contou sobre um monstro chamado Dingonek, com 4 a 4,5 metros de comprimento, cabeça do tamanho de uma leoa, mas com marcas semelhantes às de um leopardo, com 2 presas longas, retas e brancas na mandíbula superior. Era coberto por escamas como a de um tatu, tão largo quanto um hipopótamo, e manchado como um leopardo. Tinha uma cauda longa e larga. Suas pegadas eram tão grandes quanto a de um hipopótamo, mas com garras como as de um réptil. Na época em que a história foi publicada, observa C. W. Hobley, acreditava-se que provavelmente se tratava de um conto de viajante, narrado para entreter um recém-chegado, mas desde que então encontrei um homem, a que há alguns anos vagava pelo rio Mara. Ele afirma categoricamente ter visto essa besta, flutuando do rio abaixo sobre um grande tronco. Estimou seu comprimento em cerca de 5 metros, mas não tinha certeza, pois sua cauda estava na água. Ele a descreve como manchada como um leopardo, coberta de escamas e com uma cabeça semelhante a de uma lontra.
Ele não viu as longas presas descritas pelo Sir Jordan. Ele atirou nela e acertou. Ela deslizou no tronco para a água e nunca mais foi vista. Fiz perguntas ao comissário distrital de Kissy, Sr. Crampton, e ele descreveu recentemente, dizendo que visitou o rio Amala e fez perguntas aos Maasai da região, que conhecem a besta. Aqui chamavam de Oyumaina, e descreveram-a da seguinte forma: cerca de 4,5 metros de comprimento, cabeça semelhante de um cão, orelhas pequenas com marcas que lembram um pouco a víbora sopradora, possui garras, pernas curtas, pescoço curto e dizem que fica deitado ao sol na areia, à beira do rio, e mergulha na água quando perturbada. Quando está na água, apenas sua cabeça é visível. Essa descrição coincide razoavelmente bem com a do Dingonek, embora não com a do Lukuata. Na década de 1930, o Dr. A.G. Wyland, diretor do Serviço Geológico de Uganda, afirmou que lhe haviam mostrado um fragmento de osso do Lukuata. Os nativos da região de Kavirondo disseram-lhe que acreditavam firmemente no Lukuata. Ele lutava contra crocodilos, e durante as lutas perdia pedaços de sua pele, que eram muito valorizados como amuletos. Disseram que o rugido do monstro podia ser ouvido a longa distância. De fato, Wyland disse que ele próprio ouviu. Ele não conseguiu explicar esses rugidos, a menos que fossem emitidos pelo Lukuata. Seja lá o que for essa besta. H.C. Jackson relata a existência de uma enorme serpente, o Lau, que, segundo os Nuer, habitava a área pantanosa das nascentes do Nilo Branco. Alguns dizem que possui uma pequena crista de pelos na parte de trás da cabeça, semelhante à de um crow coroado. Outros que têm pelos longos. Em certos anos, especialmente durante a estação chuvosa, diz que sua barriga borbulha, como a de um rugido de elefante. Os Nuer afirmam que a criatura habita buracos, nas margens dos rios ou pântanos, e passa a maior parte do tempo nos pântanos. Os pântanos de Adar estendem-se por cerca de 4.666 km². Os do Bahr el Ghazal e seus afluentes devem cobrir uma área de muitos milhares de km². Nenhum desses vastos pântanos jamais foi explorado, e muitas partes deles nunca nem sequer foram visitadas. Há tantas histórias sobre essa criatura, vindas de lugares tão distantes quanto Bahr el Arab, os pântanos de Adar, Bahr el Ghazal e Bahr el Zeferaf, que é difícil descartar como falsa a existência de uma serpente até então desconhecida, não muito diferente de uma piton gigantesca. O fator comum nos diversos relatos dessa criatura é que ela difere de uma piton na cor, no formato de suas mandíbulas, em seu maior comprimento e circunferência, e não há dúvida de que ela é temida pelos Nuer. Eles têm um nome específico para ela, e não parece haver nenhuma razão em particular. Se essa serpente não fosse distinta da piton, para que os Nuer temessem mais uma Lau de 4 metros do que uma piton de 6 metros? O sargento Stephens, um antigo caçador, e agora encarregado de um trecho considerável da linha telegráfica na margem leste do Nilo, contou a J.C. Millais, o grande naturalista britânico, mais sobre o Lau. Os nativos, que afirmam ter visto um Lau morto, o descrevem como tendo 12 a 30 metros de comprimento, com um corpo tão grande quanto o de um burro ou cavalo. A cor é descrita como marrom ou amarelo escuro, e não verde e preta como as de uma piton. Em sua cabeça, de aparência feroz, semelhante à de uma cobra, possui grandes tentáculos, ou pelos grossos e finos, com os quais se estendem para agarrar suas vítimas. Se um homem avistar um Lau primeiro, a criatura morre imediatamente, mas se o Lau for o primeiro observador, o humano morre no local. Abraham Mohammed, empregado da empresa, viu um Lau ser morto perto de Raub, em uma aldeia chamada Boga. Eu conheci o homem e o interroguei detalhadamente. Ele sempre repetia a mesma descrição do réptil monstruoso. Há pouco tempo, encontrei um administrador belga, em Rejaf. Ele tinha acabado de chegar do Congo e disse que estava convencido da existência do Lau, pois havia visto uma dessas grandes serpentes em um pântano e atirado nela várias vezes, mas suas balas não surtiram efeito. Ele também afirmou que o monstro deixou um rastro enorme no pântano ao passar para as águas mais profundas.
Sinceramente, na minha opinião, não vejo por que o Lau dos pântanos do Alto Nilo e o Lucuata do Lago Vitória não seriam o mesmo animal, ou pelo menos animais do mesmo gênero, já que os grandes lagos da África Oriental estão conectados pelo Bahr el Jebel, com os enormes pântanos ao redor das nascentes do Nilo. Parece também que a má reputação do Lau, se não sua área de distribuição em geral, se estende àquela parte do Congo belga mais próxima do Alto Nilo e de Uganda, onde sua descrição é conhecida, como se verá na história a seguir, contada ao pai de Bernard Helmans por um amigo próximo, o coronel Alex Godart, um herói belga da Primeira Guerra Mundial. No início de 1912, quando era tenente da polícia congo-belga, Godard subiu o rio Ituri para instalar um posto avançado no ponto navegável mais alto do rio. Ele havia montado o acampamento no meio da Floresta Virgem, quando foi surpreendido por um violento terremoto. Ele ficou ainda mais surpreso quando o soldado que formava sua escolta correu para a margem do rio, com o rifle na mão. Algum tempo depois, o homem voltou meio envergonhado e disse, como se estivesse se desculpando: "Já tinha voltado para a água." "O quê? Como assim?" disse Godarte. "A besta Nyama, que faz a terra tremer quando sai da água, precisa ser morta, mas eu não a vi." O tenente achou graça naquela explicação encantadoramente ingênua, mas não queria humilhar o homem, que demonstrara apenas coragem, e então lhe fez várias perguntas. "Você já viu uma?" "Eu não, mas meus irmãos já." "Ah, como ela é?" "É uma besta muito grande, parecida com um hipopótamo, mas com uma cabeça pequena, com penas e uma crista como a de um galo." Você pode perceber que a pequena crista de pelos não muito difere da de um grou coroado, na descrição do Lau feita pelos Nuer. Mas Godard achou esse detalhe tão absurdo que teve que interromper seu interrogatório para não cair na gargalhada. Mesmo assim, admirou a coragem do homem em partir com apenas um cartucho no rifle para atacar o que ele pensava ser um monstro aterrorizante. Naturalmente, esta história não prova que no próprio Ituri existe uma besta relacionada ao Lau do Alto Nilo e talvez o Lucuata do Lago Vitória. Pode ser apenas que ecos de sua existência tenham chegado a esta região. De qualquer forma, a tradição se refere a um animal bastante pesado e com pés, capaz de fazer a terra tremer, como elefantes, rinocerontes e hipopótamos fazem, e são responsabilizados por tremores sísmicos. Mas nenhum desses monstros se parece em nada com dinossauros. Suas diversas descrições poderiam se aplicar a uma cobra ataracada e pesada, a um lagarto monitor gigante, a uma espécie desconhecida de crocodilo, ou até mesmo algum tipo de peixe muito estranho. São apenas os rumores vindos de outras partes da África nos últimos 120 anos que gradualmente podem ter sugerido a ideia de que dinossauros, ou melhor, alguns dinossauros de pescoço longo, possam ter sobrevivido. Em 1909, o tenente Paul Gratz cruzou a África do Oceano Índico até a Foz do Congo em um barco a motor e visitou o Lago Banguelu, onde observou. O crocodilo é encontrado apenas em espécimes muito isolados no Lago Banguelo, exceto nas desembocaduras dos grandes rios ao norte. Mas no pântano vive o insanga, muito temido pelos nativos, um saurópode degenerado, que poderia ser facilmente confundido com um crocodilo, se não fosse o fato de que sua pele não possui escamas e seus dedos serem armados com garras. Não consegui abater um insanga, mas, na ilha Ambeloa, encontrei alguns pedaços de sua pele. Hans Skolberg ficou surpreso ao descobrir que o lago Banguelo, embora fosse o habitat ideal para hipopótamos, não tinha nenhum vestígio de um em suas margens. Quando expressou seu espanto aos seus guias nativos, eles lhe disseram que havia um animal no lago, que matava e comia hipopótamos, embora fosse menor do que eles. Era uma criatura anfíbia, mas aparentemente nunca chegava à costa, pois suas pegadas nunca foram vistas. Quando chegou aos pântanos de Dilolo, 800 quilômetros mais a oeste, Skolberg ouviu histórias semelhantes sobre uma besta chamada de Chimpekwe, que mais tarde contou a Karl Rangebeck, que prontamente escreveu: há alguns anos, recebi relatos de duas fontes bastante distintas sobre a existência de um animal imenso e totalmente desconhecido, que supostamente habita o interior da Rodésia. Histórias quase idênticas chegaram até mim, primeiro, por meio de um dos meus próprios viajantes, e segundo, por meio de um cavalheiro inglês, que havia caçado animais de grande porte na África Central. Os relatos eram, portanto, completamente independentes um do outro.
Os nativos, ao que parecia, haviam contado aos meus 2 informantes que nas profundezas dos grandes pântanos habitava um monstro enorme, metade elefante, metade dragão. Esta, porém, não é a única evidência da existência do animal. Já se passaram várias décadas, desde que Menges, que é, obviamente, perfeitamente confiável, ouviu uma história exatamente semelhante dos africanos, e ainda mais notável, nas paredes de certas cavernas na África Central, pode ser encontrado desenhos reais dessa estranha criatura. Pelo que eu ouvi falar do animal, parece-me que só pode ser algum tipo de dinossauro, aparentemente semelhante ao brontossauro. Mas como as histórias vêm de tantas fontes diferentes e todas tendem a se corroborar mutuamente, estou quase convencido de que algum réptil desse tipo ainda possa existir. Mas o grande Carl Rangebeck morreu em 14 de abril de 1913, sem conseguir resolver o mistério que o intrigava há tanto tempo. Felizmente, um colono britânico chamado G. L. Hughes, que passou 18 anos às margens do lago Banguelo, publicou um livro, em 1933, no qual ele nos dá mais detalhes sobre uma criatura que ele chama de Chipeque, o nome notavelmente semelhante ao Chepeque de Schomburgk, embora o lago Banguelo esteja a 800 quilômetros dos pântanos de Dilolo. É descrito como tendo um corpo escuro e liso, sem cerdas, e armado com um único chifre branco e liso, fixado como chifre de rinoceronte, mas composto de marfim branco e liso, muito polido. É uma pena que ele não tenha guardado, pois criptozoólogos como Bernard Helmens lhe teriam dado qualquer coisa em troca do chifre. Hughes também ouviu de H. Crowd, um magistrado aposentado da Rodésia do Norte, algumas evidências que pareciam confirmar os relatos dos nativos. Certa noite, Crowd havia armado uma tenda ao lado de um lago pequeno, mas muito profundo. No meio da noite, ele viu um forte ruído de respingos e, pela manhã, encontrou pegadas enormes, de um tipo totalmente desconhecido, na margem. Hughes relata ainda que Robert Young, a quem deu o nome ao lago Young, atirou em algo neste lago, mergulhou e desapareceu, deixando um rastro como de um navio a vapor com hélice. Young acreditava que o Chipeque ainda sobrevivia ali. O próprio Hughes era mais cético e chegou à conclusão de que o Chipeque sobreviveu até recentemente, apenas alguns anos atrás, se as evidências de Crowd fossem consideradas, mas que agora estava extinto. Millais também escreve: o Sr. Denis Liel está convencido de que ou existiu até recentemente, um grande paquiderme, com hábitos um tanto semelhantes aos do hipopótamo, mas que possui um chifre na cabeça, que frequenta os grandes pântanos e lagos de Banguelo, Muero e Tanganica. Ele os chama de rinoceronte aquático e pode apresentar boas evidências para sua teoria. Penso que Liel e Hughes estão sendo muito tímidos, pois por que animais desconhecidos deveriam desaparecer repentinamente, assim que há bons motivos para acreditar em sua existência? Claramente, o rinoceronte da água, de Liel, é o mesmo que o Chipeque, já que ambos concordam em seus hábitos, tamanho e chifre único. Concordo também a sua área de distribuição. Aqui, devemos mencionar também o depoimento de C.G. James, que escreveu ao Daily Mail durante o caso do brontossauro de Lepage-Gapelle. Senhor, gostaria de registrar uma crença, comum entre os nativos, sobre a existência de uma criatura supostamente enorme que habita os pântanos na fronteira do distrito de Katanga, no Congo belga. É chamado de Chipeque. É do tamanho enorme. Mata hipopótamos. Não há evidência de que ele coma, pelo contrário. Habita pântanos profundos. Seu rastro tem um formato semelhante ao de um hipopótamo. Possui uma enorme presa de marfim. O professor Bonivair me contou como aprendeu com Maurice Vermesch que, ao redor do rio Lualaba, que liga os lagos Muero e Tanganica, os Baluba acreditam numa besta chamada de Nzefuloi, ou elefante d'água. Não que seja necessariamente um elefante verdadeiro com hábitos semi-aquáticos. É um animal anfíbio, com um corpo quase tão grande quanto o de um hipopótamo,
mas com um pescoço muito longo e uma cauda peluda como a de um cavalo. Possui presas curtas e pesadas de marfim, provavelmente como as de uma morsa, e talvez seja por isso que chamam ele de elefante d'água. A partir da descrição da besta, Bonivair não pôde deixar de sugerir que poderia ser um dinossauro tardio, do tipo brontossauro, embora a cauda do cavalo tenha levantado algumas dúvidas. De fato, examinando objetivamente, nenhum dos relatos confiáveis que mencionei até agora justifica o uso da palavra dinossauro. Em muitos casos, não há certeza de que a criatura seja um réptil. Assemelha-se mais a um mamífero. Hunckebeck fala de um monstro enorme, metade elefante e metade dragão, usando a palavra dragão, no mesmo sentido do dragão de Komodo. Razões não científicas parecem ter levado ao esquecimento deliberado da metade elefante. John G. Millais produziu um dos poucos relatos significativos sobre um animal africano que poderia ser uma espécie de dinossauro. Ele provém dos restos do Império Barotse, no Médio Zambezé. O falecido rei Leuanica, que tinha seu grande interesse no estudo de animais de seu reino, Barotseland, ouvia frequentemente seu povo falar de um grande réptil aquático, com o corpo maior do que o de um elefante, que vivia nos grandes pântanos perto de sua cidade. Por isso, ordenou às estritas que na próxima vez que o animal fosse avistado, que ele fosse informado, e ele próprio iria imediatamente visitar o local. No ano seguinte, 3 homens invadiram seu tribunal, em grande alvoroço, dizendo que acabaram de ver o monstro deitado na beira do pântano, e que, ao vê-los, ele recuou, rastejando e deslizou para águas profundas. Dizia-se que a besta era do tamanho colossal, com pernas como as de um lagarto gigante, e um pescoço longo. Dizia-se também que era mais alto que um homem, e tinha uma cabeça semelhante ao de uma serpente. Leuanica cavalgou imediatamente até o local, e viu um grande espaço, onde os juncos haviam sido achatados, em um caminho largo, com água fluindo para a lama recentemente perturbada. Ele descreveu o canal feito pelo corpo do suposto monstro ao coronel Hardinger, o residente britânico, como tão grande quanto a carroça de tamanho normal, da qual as rodas haviam sido removidas. As carroças dos boeres tinham cerca de 1,37 metros de largura. Millais não diz como o povo Barotse se chamava essa besta, mas o capitão William Hitchens fez perguntas e descobriu que os nativos sempre chamavam esse animal de Zikukumadevo. Continuando, no sentido horário, ao redor do Congo belga, chegamos ao leste de Angola, seguindo o Zambezé, em direção aos pântanos de Dilolo, onde vive o Tipeque. Não é surpreendente encontrarmos histórias de monstros anfíbios lá. Ilse von Nolde, que passou 10 anos no leste da Angola, relatou em 1930 que os nativos acreditavam na existência de um monstro anfíbio, conhecido em Kimbundo como Code Yamenia, ou leão da água. Isso pode ser devido ao som de seu rugido. Eles frequentemente chamavam sua atenção para sons distantes e estrondosos, que, segundo eles, eram produzidos por essa besta, que geralmente vivia na água, mas com bastante frequência subia para a margem. Assim, o leão da água de Angola ruge como o lucuata e o lau dos pântanos do Nilo. Ele também mata todos os hipopótamos, embora seja menor do que eles, assim como o tipeco das nascentes do Congo, e como Nzefloi do Lualaba disse que ele possui presas ou grandes dentes caninos que ele os usa para matar. Um caminhoneiro português contou ao Sr. von Nolde que um dia no rio Cuango, por volta da latitude 9 graus sul, soube que um Coge Yamenia havia perseguido e matado um hipopótamo na noite anterior. Ele partiu com vários caçadores nativos e encontrou os rastros da perseguição. Consistiu nas pegadas de um hipopótamo que obviamente estava como presa, misturadas com as pegadas desconhecidas e menores que as do hipopótamo, um pouco parecidas com as de um elefante, mas dentro da pegada havia uma marca dos dedos sobre a sola do pé. Finalmente, os rastreadores chegaram ao lugar onde a grama e os arbustos haviam sido esmagados e destruídos,
e no meio desse campo de batalha jazia a carcaça de um hipopótamo retalhado e dilacerado, como se uma enorme faca de mato havia sido cravada nele. Nada havia sido comido. Atravessando o estuário do Congo, completamos o círculo nos Camarões. Em 1913, eles ainda eram da colônia alemã, e o governador Kaiser Guilherme enviou uma expedição de reconhecimento, a Expedição Likoala-Congo, para mapear o país e relatar sua riqueza mineral e vegetal. O encarregado da expedição era Freiherr von Stein-Luz-Lausinski, um capitão das forças coloniais. Seu relatório oficial nunca foi publicado, porque a Alemanha perdeu o interesse nos Camarões, quando perdeu a própria colônia após a Primeira Guerra Mundial. Mas ainda existem em manuscritos, e Willy Ley publicou uma passagem sobre Mokele Mbembe. O capitão von Stein destaca que suas informações são baseadas nos relatos de guias experientes que repetiam características da história sem se conhecerem. Disse que é um animal de cor cinza acastanhada, com pele lisa e seu tamanho se aproxima do de um elefante, pelo menos do de um hipopótamo. Disse que tem um pescoço longo e muito flexível, e apenas um dente, mas muito longo. Alguns dizem que é um chifre. Alguns falaram de uma cauda longa e musculosa, como a de um jacaré. Disse que as canoas que se aproximam dele estão condenadas. Disse que o animal ataca as embarcações imediatamente e mata as tripulações, mas sem comer os corpos. Disse que a criatura vive nas cavernas, que foram esculpidas pelo rio na argila de suas margens, em curvas acentuadas. Disse que sobe a margem, mesmo durante o dia, em busca de comida. Sua dieta é inteiramente vegetal. Essa característica discorda de uma possível explicação como um mito. A planta preferida foi-me mostrada. É um tipo de liana com grandes flores brancas, com seiva leitosa e frutos semelhantes a maçãs. Ivan T. Sanderson escreveu para Bernard Hellmans que em 1932 ele se deparou com vastas pegadas semelhantes às de hipopótamos no alto rio Cross, perto da piscina Manfé, onde não havia hipopótamos, porque esta criatura, cujo nome ele transcreveu de Anyang como Mbulu Mbembe, os espantou. Alguns meses depois, Gerald Russell e eu, com 2 meninos e 2 pequenas canoas, entraram nesse rio por baixo, através de um desfiladeiro, na piscina Manfé ao entardecer. Ao passarmos por algumas cavernas quase submersas, na encosta do penhasco, levamos o susto de nossas vidas, quando os ruídos mais terríveis que já ouvi, fora de uma guerra, vieram de uma das ditas cavernas e algo, e ambos temos certeza de que era o topo de uma cabeça, muito maior que um hipopótamo, emergiu da água por um momento, criou uma grande onda e depois gorgolejou sob. No norte dos Camarões, os nativos também temem um monstro aquático, que embora pareça muito diferente do Mokele Mbembe, lembra pelo menos, no nome, o Kogi Amenia, ou leão da água do leste da Angola. Esta história foi contada por um outro colonial alemão, chamado Naumann de Ulmer. Os Kadia, que vivem entre as rochas de granito, ficaram admirados ao me verem montar um cavalo. Nunca tinham visto um, foi o que me disseram um dos meus intérpretes. Em suas terras, também existia uma grande fera, com uma juba enorme que vivia na água. O animal era muito perigoso, uma fera selvagem temida. Era raramente visto. Seu nome, na língua baia, era Dilai, o leão da água. Embora eu tenha prometido uma recompensa de 50 marcos alemães, ninguém conseguiu me mostrar esse animal. Em outra região, eles eram chamados de leopardos da água. Obtive informações independentes dessa informação, que também foi bastante complementada por Lucien Blanco, antigo inspetor-chefe de caça na África Equatorial Francesa. Em toda a região de Ubangi-Chari, escreve ele, existem tradições e contos referentes a pelo menos 2 animais até então desconhecidos. Um deles é o que os Baia chamam de Dilali, e não Dilai, que na verdade significa leão da água, e os Banda de Morongou. O outro é chamado de Diba pelos Baia e Badigi pelos Banda. Dizem que é uma espécie de cobra enorme.
que ocasionalmente estrangula hipopótamos, mas não os devora. Vejamos o que Blanco pôde nos dizer sobre a primeira dessas misteriosas criaturas aquáticas. Em 26 de maio de 1930, ele abateu seu primeiro hipopótamo, no coração de Ubangi-Chari, no meio da mata, a vários dias de marcha das aldeias mais próximas. O animal ainda não havia boiado ao anoitecer, então acampamos por perto, até o dia seguinte, esperando que a carcaça viesse à superfície. Durante a noite, houve vento forte e uma garoa. Ao amanhecer, os carregadores e rastreadores me disseram que tinham ouvido um morongou beirando perto do hipopótamo morto. Quando o animal foi arrastado para a margem, vi que havia sinais de que a carcaça havia sido mordida, aparentemente por crocodilos, mas todos os meus homens conheciam bem os crocodilos. Infelizmente, eles não acharam necessário me acordar para que eu pudesse ouvir o berro da pantera aquática. Em 1932, no leste de Ubangi-Chari, o intérprete disse a Blanco que o Djilali, embora ele próprio não tivesse visto, tinha o corpo de um cavalo e garras de leão. Um guarda nativo de origem Zandé, presente durante a conversa, acrescentou que possuía grandes presas, como as de uma morsa. Ele afirmava que a criatura se alimentava de peixes, embora os Baya disseram que ele só se alimentava de folhas. A história de um velho chefe, que relatou ter encontrado um hipopótamo e um crocodilo a cerca de 3 quilômetros do rio, mordidos pelo Djilali, mas ilesos, provou que não era carnívoro. Blanco também ouviu dizer que o morongou às vezes até matava elefantes. Um velho chamado Mousa contou uma história que Blanco relata da seguinte forma. Em 1911, quando trabalhava como carregador em um destacamento de fuzileiros que se deslocava de Fort Crapel para Nendelé, Mousa viu um desses soldados ser agarrado por um morongou na confluência dos rios Bamingui e Koukourou. O animal tinha a forma de uma pantera, um pouco maior que um leão, mas com listras, com cerca de 3,6 metros de comprimento. A cor de fundo de sua pelagem também era da cor de uma pantera, mas sua pegada foi estranhamente descrita como contendo um círculo no meio. O soldado estava em uma canoa, quando o animal saiu do Koukourou como um hipopótamo, exatamente na confluência dos rios. Agarrou o homem na canoa e o arrastou para a água, virando a embarcação. Emergiu novamente com o soldado na boca e desapareceu. O homem que remava na canoa conseguiu nadar em segurança, mas o fuzil e o equipamento do soldado permaneceram no fundo do rio. Essa história me chamou imediatamente a atenção, porque eu estava justamente consultando os registros do posto avançado em Nendelé e encontrei indícios de que um atirador havia desaparecido por volta dessa época. Em 1945, Michikata, o pistoleiro de Blanco, fez o seguinte esboço do morongou para ele. Tinha cerca de 2,4 metros de comprimento, possuía uma cabeça pequena, presas como as de um leão, corpo robusto e acastanhado na parte superior e inferior, e uma cauda de pantera. Vivia na água o tempo todo, erguendo a cabeça acima das ondas, apenas ao entardecer, e matava homens arrastando para águas profundas. Em 1937, o chefe da aldeia de Ouanda de Jalé, no leste de Ubangi-Chari, contou a Blanco sobre uma besta misteriosa, chamada Gassingram, que assombrava a região. Disse que o animal era maior que um leão, e de cor marrom avermelhada por todo o corpo. Além disso, suas pegadas eram maiores. Tinha sido visto durante o dia, embora muito raramente, carregando suas presas para cavernas nas montanhas. À noite, seus olhos brilhavam como lâmpadas. Blanco achou que este animal era o mesmo que o Djilali e o morongou, porque todos são descritos como grandes felinos. Mas parece-me que a marcante diferença de habitat refuta essa visão. Introduzir um animal terrestre neste vídeo de monstros anfíbios, com certeza só pode confundir você ainda mais. Então vou deixar o Gassingram de lado e no futuro farei um vídeo só dele. Então, vamos ao segundo animal desconhecido de Ubangi-Chari, o Badigi, também conhecido como Ngako-Langou, semelhante a uma serpente. Foi descrito a Blanco, por Linda Banda, como uma serpente gigantesca, que matava hipopótamos sem deixar ferimentos, e se alimentava de galhos de árvores sem sair da água. Essa seria, obviamente, uma dieta muito estranha para uma serpente,
que não conseguiria levantar a cabeça para fora da água, a menos que estivesse repousando no fundo. Então é bem possível suspeitar que haja um corpo mais robusto por trás da cabeça e do pescoço longo. Assim como o Isiko Kumadevo e o Mokele Mbembe, ele realmente lembra um dinossauro. Em 1928, um desses animais teria atacado e destruído uma plantação de mandioca, pertencente a um chefe local, deixando pegadas de 90 centímetros a 1,5 metro de largura. A mesma criatura matou um hipopótamo aproximadamente na mesma época, no rio Bronxoxo. Baia deu a Blanco uma descrição semelhante do monstro, e em 1934 ele soube detalhes mais precisos e definitivos sobre a besta do velho Mousa, já citado. Quando ele tinha cerca de 14 anos, relata Lucien Blanco, os brancos não tinham chegado ainda. Por volta de 1890, suponho. Mousa estava armando armadilhas de pesca com seu pai, no riacho Kibe. Era 1 hora da tarde, e em plena estação chuvosa. De repente, Mousa viu o Badigui comendo as grandes folhas de um roro, uma árvore que cresce em galerias nas florestas. Sua cabeça era achatada e um pouco maior que a de uma piton. Mousa abriu as mãos e as juntou para mostrar o tamanho para Lucien Blanco. Seu pescoço era tão grosso quanto a coxa de um homem e tinha cerca de 7,5 metros de comprimento, muito mais longo que o de uma girafa. Não tinha pelos, mas era tão liso quanto uma cobra, com marcas semelhantes, porém muito maiores. A parte inferior do pescoço era mais clara, também como a de uma cobra, mas Mousa não viu o corpo do animal. Segundo ele, os anciões acreditavam que o Badigui era perigoso, mas nunca tinham ouvido falar de ninguém que tivesse encontrado um. Ele vira seus rastros fora da água, mas apenas na margem, e eram tão largos quanto os de uma piton. Por fim, disse que o Badigui não frequenta lugares onde se encontram hipopótamos, pois os mata. Em 1945, Michikata, a quem já mencionei, contou a Blanco sobre um Gakolangou, dizendo que era uma cobra enorme, que deixava rastros tão largos quanto de um caminhão, e que ele tinha visto um desses rastros 15 anos antes. Então, chega de falar sobre relatos. Será que todos se referem ao mesmo animal? Dificilmente. Mas todos são anfíbios. Eles também não diferem muito em tamanho. Todos os relatos se referem a um animal anfíbio, com um corpo aproximadamente da mesma espessura que um hipopótamo, ou até menor segundo a maioria deles. Isso levou alguns autores a pensarem que todos os animais são iguais. No entanto, em outros aspectos, eles são muito diferentes. A pele, às vezes, é descrita como coberta por escamas, outras vezes nua ou lisa. Em alguns, o pescoço é curto, em outros, o pescoço é longo, e até mesmo muito flexível. A cauda é comparada em alguns casos como a de um crocodilo, em outros como a de um cavalo ou de uma pantera. Por fim, é surpreendente descobrir que alguns têm presas ou caninos como uma morsa, enquanto outros têm um pequeno chifre no nariz, e um deles chega a ter cristas e barbilhões. Resumindo, as várias descrições de dragões africanos obviamente se referem a pelo menos 3 tipos de animais bastante diferentes. Então, não é surpreendente que uma mistura dessas criaturas tenha produzido uma besta absurda e fantástica, na qual é difícil de acreditar quanto mais identificar. Então, vamos começar com os animais de pescoço curto, o Dingoneck do Quênia, o sauriano degenerado do Tenente Gratz, o Insanga do Lago Banguelo, o Morongol com suas manchas e presas salientes, que provavelmente é semelhante ao do Dingoneck e, portanto, deve ser incluído neste primeiro grupo. Todos esses animais são quadrúpedes de constituição robusta, com entre 3,5 e 4,8 metros de comprimento, que lembram em forma um crocodilo, um lagarto gigante ou, teoricamente, até mesmo uma lontra ultragigantesca. O Dingoneck, ou humaina, possui várias características de crocodilo. É coberto por escamas conspícuas e tem uma cauda larga e longa. É manchado como um leopardo, como acontece frequentemente com os crocodilos. Mas somente com muita exageração é possível comparar os maiores dentes de um crocodilo com os caninos e as presas de uma morsa. Além disso, a cabeça do Dingoneck já foi comparada à de uma lontra, de um cachorro e de uma leoa, o que dificilmente condiz com o crânio e as mandíbulas caracteristicamente alongadas de um crocodilo do Nilo. E o que dizer do tipo de orelhas que ele supostamente possui, que podem ser semelhantes aos chifres de uma víbora cornuda?
É apenas entre os répteis pré-históricos que encontramos presas verdadeiras, sem chegar ao ponto de afirmar que deva ser um deles. Podemos dizer, com segurança, que o dingoneck pertence a um gênero muito especial. Nos rios da selva da África Ocidental, vive o pequeno crocodilo preto, que difere dos outros crocodilos africanos, por ser mais escuro, menor, não muito mais do que 1,80 m de comprimento, e principalmente por ter uma cabeça mais curta e arredondada, como a de um jacaré. Talvez, sem que saibamos, exista uma espécie de crocodilo ligeiramente maior que o crocodilo do Nilo, e sem dúvida, em vias de extinção. Se pequenas colônias de tal espécie sobreviveram no Quênia e em Umbangi-Chari, podemos explicar as lendas do Dingoneck e do Morongol. O Nsanga, desse primeiro grupo, é o único animal que não pode ser classificado entre os crocodilos, dos quais difere pela pele lisa e pela presença de garras. Um crocodilo de pele lisa, com garras, lembra irresistivelmente um varano gigante, como o dragão de Komodo. Como os varanos têm pescoço bastante longo, pelo menos mais longos e flexíveis que o de um crocodilo, o Nsanga servirá como elo com o próximo grupo de dragões africanos, aqueles que, pelo menos, em parte têm o formato de serpente. O Lau, dos pântanos do Alto Nilo, o Nzefuloi, do sul do Congo belga, o Iziko Kumadevo, do Alto do Zambezé, o Mokele-mbembe dos Camarões e o Badiguide Ubangi-Chari. Podemos distinguir o Lau do restante desse grupo, do qual difere em tantas características peculiares, que sua identidade me parece bastante óbvia. É descrito como uma cobra d'água curta e grossa, com uma crista de pelos e barbilhões na cabeça. Emite um ruído alto e retumbante, sai da água deixando um rastro largo, em terra e vive em buracos escavados nas margens. Além do tamanho da criatura, essa descrição se encaixa perfeitamente nos peixes da família dos bagres, da qual existem muitas espécies em todas as águas lamacentas da África tropical. Os bagres podem ser reconhecidos pelos longos barbilhões ao redor da boca muito larga. Alguns possuem uma barbatana dorsal, que pode ser confundido com uma crista. Todos tendem a ter corpos alongados, e alguns se parecem exatamente como enguias ou cobras. Outros conseguem respirar ar na superfície, e saem da água para rastejar em terra firme em busca de alimento. Os clarias lazeira do Sudão chegam a passar a estação seca em tocas, de onde também emerge para caçar à noite. Já o Eutropias possui longos sacos aéreos, como auxílio adicional à respiração, e emite um som gutural, que pode ser ouvido a longa distância. Por fim, certos bagres possuem espinhos venenosos, que podem causar ferimentos terríveis. Existe o bagre elétrico, chamado de peixe-trovão, pelos árabes, que produz violentos choques elétricos. Não seria de surpreender que tais peixes fossem muito temidos, e chegou-se a acreditar que você poderia ser atingido por um raio se algum deles sequer olhasse para você. Resta saber o tamanho alegado do bagre gigante. Na África, nenhum dos bagres conhecidos é muito grande. O bagre elétrico, que é o maior, com 1,5 m de comprimento. Mas o bagre gigante dos rios europeus, às vezes, tem mais de 3 metros de comprimento e pesa mais de 180 quilos. O professor Osmond P. Brillant escreve com sua cautela habitual. Disse que esse peixe atinge um comprimento de 4,5 metros e um peso de mais de 315 quilos, mas não consegui confirmar estes números. Parece ser o maior peixe de água doce conhecido. É extremamente voraz, atacando não apenas peixes, mas também pequenos animais terrestres, como pássaros e mamíferos. Assim, não seria estranho se houvesse um bagre gigante desconhecido e talvez formidável na África. O lucuata do Lago Vitória, que o Sir Harry Johnson considerava mais provavelmente um peixe gigantesco, é também muito provavelmente um enorme bagre. Sir Clement Hill, que viu disse que tinha uma cabeça arredondada, semelhante à de um peixe. A cabeça de um bagre, de 1,20 m de comprimento, pode ter até 40 centímetros de largura. É tão fácil imaginar o quão aterrorizante seria a boca escancarada de um peixe semelhante, se tivesse 2 ou 3 vezes o tamanho. O Nzefuloi, ou elefante d'água, é uma questão particularmente espinhosa.
mas pode fornecer uma pista para parte do problema. Como se alega que ele tem uma cauda peluda como a de um cavalo, não pode ser muito bem um réptil, mas por que diabos não seria? A referência a um pescoço muito longo sugeriu a ideia de algum tipo de brontossauro. Não poderia ser realmente um elefante, como o nome sugere, um daqueles pequenos elefantes d'água, que irei falar em breve. O pescoço do elefante aquático é mais comprido do que o dos elefantes comuns, e certamente possui pelos semelhantes à crina de um cavalo na cauda, como todos os elefantes. Além disso, não poderia ser as histórias de monstros anfíbios, tão parecidos com o elefante quanto o hipopótamo, ou meio elefante meio dragão, ser baseadas no mesmo tipo de animal? Aqui, pode ser útil citar o primeiro relato circunstancial de elefantes com hábitos aquáticos, que Le Petit deu ao naturalista britânico, chamado R. J. Cunningham. Durante os 5 anos que passou viajando pelo Congo francês e belga, Le Petit viu elefantes aquáticos 2 vezes. A primeira vez foi em 1907, quando nadava no rio Congo. Ele os viu uma segunda vez na área pantanosa, entre o Lago Tumba e o Lago Leopoldo II. Na segunda ocasião, relata Cunningham, ele viu 5 desses animais em terra e pôde observá-los por 1 minuto inteiro através de seus binóculos e, como estavam no meio da grama alta, a 365 metros de distância, teve uma boa oportunidade de observá-los. Ele atirou em um deles e o atingiu no ombro, mas, embora tenha oferecido aos nativos uma recompensa generosa, eles nunca conseguiram capturá-los. A altura na cernelha, de 1,80 a 2,4 metros, pernas relativamente curtas, o dorso curvado como o de um elefante africano, cauda não observada, pescoço com cerca do dobro do comprimento do de um elefante africano, com orelhas do formato semelhante à dessa espécie, porém relativamente menores, cabeça distintamente longa e oval, com uma tromba de apenas cerca de 60 centímetros de comprimento. O formato dos pés foi observado nas pegadas na areia, mostrando 4 dedos nitidamente separados, como no hipopótamo, mas o peso do corpo parecia ser suportado principalmente pelos dedos, enquanto a impressão plantar da sola não era muito pronunciada. O terreno era plano, onde essas pegadas foram encontradas. Todos os animais observados não apresentavam vestígios de presas. A pele é aparentemente sem pelos, lisa e brilhante, semelhante à do hipopótamo, porém mais escura. O andar era semelhante ao de um elefante, e a última vez que esses 5 elefantes d'água foram vistos foi quando desapareceram na água, que era profunda. São animais noturnos, saindo para se alimentar de capim forte e resistente, após o pôr do sol. Passam o dia na água, assim como os hipopótamos. Os babumas, nativos pescadores, conhecem bem esse animal, e têm um nome para ele, Ngoku Namaji, que significa elefante d'água, e o temem muito, pois é conhecido por emergir da água e virar canoas com sua tromba curta. Também são muito destrutivos para as redes e armadilhas de junco dos nativos. Sua distribuição geográfica é aparentemente muito restrita, e os nativos afirmam que não são muito numerosos. Cunningham observa ainda que as formas primitivas dos proboscídeos possuíam um crânio alongado e oval, semelhante ao das antas modernas, e que as vértebras cervicais eram muito mais longas anteroposteriormente do que nos elefantes modernos. Ele conclui: essas duas características são muito marcantes nos elefantes d'água, e o Sr. Le Petit é enfático ao afirmar que as cabeças faziam lembrar mais as de antas enormes do que qualquer outro animal conhecido. Os estranhos proboscídeos de Le Petit são notavelmente semelhantes a certos elefantes primitivos e supostamente extintos que, no entanto, sobreviveram até recentemente na África, onde certamente conviveram com o homem. O Deinotherium, com presas curvadas para baixo, como as de uma morsa, era um deles. A maior espécie tinha 4,8 metros de altura no ombro. Os restos de uma espécie menor foram escavados em depósitos do Pleistoceno, com não mais de 100 mil anos no Quênia e na Tangânica. No final do século XIX, alguns zoólogos se recusavam a admitir que o Deinotherium estivesse completamente extinto. Não poderia uma pequena espécie aquática ainda sobreviver? Frau von Nolde
diz sobre a descrição usual do Koja-Yamia, ou leão da água, do Alto Kwango, que ela sempre parece se referir a algum tipo de paquiderme, armado com dentes poderosos que os usa como arma, e as pegadas do animal foram descritas para ele como semelhantes às de um elefante, com a marca dos dedos sobre a sola do pé, e o de Lali, ou leão da água, tinha presas como a de uma morsa. Será que todos esses leões da água são um nome que pode ser uma alusão à sua ferocidade, poder ou soberania sobre outras bestas que supostamente matam hipopótamos, mas não os comem? Não seria de todo surpreendente encontrar um elefante da água com esse comportamento dessa maneira. Os hipopótamos ocupariam o mesmo habitat, reivindicariam os mesmos territórios, o mesmo alimento, sendo, portanto, inimigos diretos. É fácil imaginar como um elefante da água poderia perseguir um hipopótamo até a costa, golpeando selvagemente com suas presas e, eventualmente, deixá-lo no mesmo estado que foi encontrado, terrivelmente dilacerado por um Koja-Yamia. Certamente, ao meu ver, essa seria a forma como um Deinotherium lutaria, com suas presas apontando para baixo. Agora que eliminamos um crocodilo de focinho curto, um bagre gigante e o elefante da água, que no entanto merecem a atenção dos zoólogos, ainda nos restam os grandes animais anfíbios com pescoço muito longo. Somente eles são relevantes para qualquer discussão sobre a possível sobrevivência de dinossauros na África. Primeiro, consideremos o Nsanga e o Tipequi, que podem ser incluídos no grupo dos de pescoço longo apenas com base em evidências muito tênues. O Nsanga, como já mencionei, pode ser um lagarto monitor de grande porte, embora os lagartos monitores possam ser comparados aos crocodilos em sua forma geral. Eles possuem um pescoço relativamente longo e esguio, especialmente em certas espécies. Essa característica, juntamente com a pele aparentemente lisa, são o rigor e as únicas semelhanças entre o Nsanga, caso seja um lagarto monitor, e o Mokele-mbembe e os demais. O Tipequi também parece ter vários pontos em comum com eles. Não só sua pele lisa, como também possui a estranha reputação de matar hipopótamos, mas não os devorá-los. Apenas Schomburg relata que ele os devora, mas essa pode ser apenas a sua opinião, já que todas as outras lendas e relatos a contradizem unanimemente. O Tipequi e o Mokele-mbembe estão, além disso, ligados por uma característica anatomicamente secundária, o único chifre que ambos possuem no nariz. Contudo, se o Tipequi realmente pertence ao grupo do Mokele-mbembe, do Izikokumadevo e do Badigi, é estranho que ninguém tenha mencionado que ele possui um pescoço longo. Denis Liel pode ter tido bons motivos para chamá-lo de rinoceronte d'água, assim como Schomburg pode ter pensado que era uma espécie de saurópode, mas nenhum dos dois nos disse quais eram. Vamos nos concentrar, então, no Mokele-mbembe, no Badigi e no Izikokumadevo. O Badigi é o menos conhecido dos três, mas pode muito bem ser idêntico ao Mokele-mbembe, já que ambos têm cabeça de cobra, pescoço longo e pele lisa. Além disso, ambos se alimentam de folhas, e embora ataquem e matem qualquer animal que os incomoda, seja hipopótamos ou homens em canoas, não os comem. Eles também vivem em áreas vizinhas, o Ubangi-Chari e os camarões, ambos banhados por afluentes do rio Ubangi. O Mokele-mbembe e o Izikokumadevo são bastante semelhantes, embora um viva nos camarões e o outro na Rodésia do Norte, a pelo menos 1.900 km de distância um do outro. Ambos têm um corpo quase do tamanho de um elefante, um pescoço longo e uma cauda longa e poderosa, como a de um crocodilo ou lagarto. O Izikokumadevo tem a cabeça de uma cobra, e tanto ele quanto o Badigi deixam um rastro de cerca de 1,5 m de largura. Disse que a pele do Mokele-mbembe é cinza acastanhada. A do Badigi, pelo menos no pescoço, apresenta um padrão semelhante ao de uma piton, porém muito maior. O único adorno comum aos três é o único dente do Mokele-mbembe, que provavelmente é um chifre. Pode muito bem ser uma protuberância discreta, ou uma característica peculiar do macho, e, portanto, pode ter passado despercebido por algumas testemunhas. Se assumirmos como hipótese de trabalho que os três animais são anfíbios da mesma espécie, isso nos dá a imagem de um grande quadrúpede, com uma cabeça pequena e triangular, adornado com um pequeno chifre discreto na ponta, um pescoço longo e flexível, um tórax robusto, um pouco maior que o de um hipopótamo, pernas laterais e uma cauda longa e poderosa. Sua pele é lisa, marrom acinzentada e marcada por um grande padrão escuro. Pelo volume do seu corpo,
podemos dizer que ele tem aproximadamente 7,5 metros a 8,5 metros de comprimento, ou até mais de 9 metros, se a cauda afinar muito gradualmente. É anfíbio e passa a maior parte do tempo na água, fazendo sua toca em um buraco na margem. Também se aventura em terra firme em busca de alimento, que é basicamente vegetal. Embora não seja carnívoro, seu instinto territorial o impele a matar seus rivais. O hipopótamo, provavelmente o peixe-boi. Sem dúvida, o mesmo instinto leva a virar canoas estupidamente, confundindo-as com rivais. Qual seria então sua identidade zoológica? O primeiro passo é assumir que se trata de um réptil, mas não precisa necessariamente ser um. Denis Liel acreditava que o Tipequi era uma espécie de rinoceronte aquático, e ele pode estar certo nesse caso, mas um monstro de pescoço comprido, mesmo que tenha um chifre no nariz, como Moquelen-Bembe, obviamente não pode ser rinoceronte. Então, supondo que seja um réptil, que tipo seria? Em linhas gerais, certamente se assemelha a um dinossauro. Isso é inegável, mas poderia ser uma espécie gigante de varano? Esses répteis são encontrados em todos os países quentes do Velho Mundo. O varano australiano tem um pescoço relativamente longo e esguio. Seu primo, o dragão de Komodo, se apoia em pernas muito robustas. E até recentemente, existia um varano gigante de 7,6 metros de comprimento na Austrália. Tudo que podemos afirmar é que parece haver um réptil grande e desconhecido na África Central. Sua identidade ainda precisa ser determinada, e considerando o tamanho, é provável que, assim como os crocodilos, o dragão de Komodo e a tartaruga gigante, sejam vestígios de um grande império dos répteis que floresceu no período Jurássico, sem falar da notável estabilidade geológica e climática da África, que dificilmente poderia ser mais adequada para a preservação de um tipo tão antigo. O aspecto mais surpreendente do dragão do Congo foi brilhantemente exposto por Willy Ley. Ele demonstra que representações da besta são encontradas não apenas na África Central, mas também em um dos mais notáveis monumentos babilônios antigos, o Portão de Ishtar. Em 1902, após 3 anos de escavações, quando o professor Robert Caldwell trouxe à luz o esplêndido arco erguido pelo rei Nabucodonosor, descobriu que as paredes eram decoradas com baixos relevos de tijolo vidrado, representando touros e dragões alternadamente. Os touros foram identificados como auroques, os terríveis touros selvagens que sobreviveram na Europa até a Idade Média. O ciruche, como o dragão é chamado, é um problema muito maior. Trata-se de um quadrúpede escamoso, com as patas dianteiras de um leão e as traseiras de uma águia, com uma cabeça de serpente na extremidade de um longo pescoço. Uma língua bifurcada sai de sua boca, e ele ostenta em sua cabeça um único chifre, vários ornamentos semelhantes a barbelas e até mesmo uma pequena juba. Por mais bizarro que esse animal seja, parece ter sido concebido para representar uma fera real, já que foi intercalado com touros muito realistas, e na passagem que leva ao portão, há uma fileira dupla de leões igualmente realistas. As 3 feras parecem ter sido escolhidas por serem as 3 criaturas mais poderosas e selvagens conhecidas. E o que será o dragão? Em sua suntuosa obra, publicada em 1918, o professor Caldwell foi bastante categórico. Se uma criatura como o ciruche existisse na natureza, pertenceria à ordem dos dinossauros e da subordem dos ornitópodes. O iguanodon, das camadas cretáceas da Bélgica, é o parente mais próximo do dragão da Babilônia. Os caldeus não eram paleontólogos. O ciruche não pode ser uma reconstrução de um animal extinto há muito tempo. Tampouco é provável que seja uma das muitas bestas míticas da Babilônia, construídas a partir de uma mistura de outras bestas, pois, embora tenha tido uma vida muito curta na arte caldeia, o ciruche, assim como o leão e o auroque, foi representado por um período de quase 2.000 anos, de cerca de 2.800, até o reinado de Nabucodonosor. Há também uma referência explícita a um dragão vivo na Babilônia, no livro de Bel e o Dragão, no apócrifo de Daniel. E naquele mesmo lugar havia um grande dragão, que os babilônios adoravam. E o rei disse a Daniel: dirás também que este é de bronze? Eis que ele vive, come e bebe. Não podes dizer que ele não é um Deus vivo, portanto, adora-o. Então, Daniel disse ao rei: dai-me permissão, e matarei este dragão, sem espada nem cajado. Disse o rei: dou-te permissão. Então, Daniel pegou piche, gordura e pelos, e ferveu-os juntos, fazendo massas, pôs na boca do dragão, e o dragão se despedaçou.
Se este dragão vivo na Babilônia é ou não algo mais do que um apócrifo, não parece ter sido um modelo direto para o Portão de Ishtar e de muitos outros monumentos babilônicos, pois o Sirush certamente não é uma representação precisa do Iguanodon ou do Ceratossauro, mas é uma boa semelhança estilizada. O Sirush poderia ter vivido na África Central, região onde já se comprovou a presença dos caldeus, e onde eles poderiam ter visto um lagarto gigante. Quando Hans Schomburg retornou à Europa com contos nativos sobre o Chipekwe, ele também trouxe vários tijolos vidrados, do mesmo tipo dos portões de Ishtar. Naturalmente, ele não fazia ideia de que a besta e os tijolos poderiam ter alguma conexão, algo que Willy Ley foi o primeiro a reconhecer. É possível, portanto, que uma das espécies anfíbias do dragão do Congo fosse conhecida pelos caldeus há 5.000 anos atrás, através de relatos de viajantes, e que essa criatura tenha sido a origem do junco no portão de Ishtar. Isso pode ser demonstrado por um experimento simples. Peça a alguém que nunca viu a imagem de um dinossauro, uma criança por exemplo, para fazer um desenho, a partir da sua descrição verbal do dragão do Congo. Essa pessoa começará desenhando um quadrúpede, com um contorno semelhante ao de algum animal conhecido, como um cavalo, vaca, cachorro ou gato, e então adicionará uma longa cauda e um longo pescoço e a cabeça de uma cobra. Quando você mencionar que ele tem garras grandes nas patas, ela desenhará patas de um leão ou de um gato. Ela acrescentará o ornamento necessário à cabeça e, quando você disser que é um réptil, ela cobrirá de escamas. Há grandes chances de que o resultado se assemelhe muito a um ciruche, exceto pelas patas traseiras. Repita o experimento com outro artista ingênuo e receptivo, dessa vez desenhando um dinossauro, como o Ceratossauro de Charles Knight, a partir da descrição ditada, e o resultado provavelmente será novamente um ciruche, inclusive com as patas traseiras semelhantes de uma ave. Tudo isso me parece implicar 3 coisas. Primeiro, que o ciruche não se baseia em um conhecimento direto do dragão do Congo, mas sim em uma descrição derivada de relatos de viajantes. Segundo, que o dragão do Congo, assim como o ciruche, tinha patas traseiras semelhantes a de uma ave. Terceiro, que ambos os animais são répteis muito semelhantes a alguns dinossauros com patas de aves. Isso não prova que o dragão do Congo seja um dinossauro, mas a teoria não pode ser descartada de imediato. Podemos até arriscar um palpite sobre qual dinossauro ele seria. Os ornitópodes, grupo ao qual o Iguanodon pertence, não são os únicos com pés de ave. Os terópodes também os possuem, incluindo o ceratossauro, que tem um pequeno chifre na ponta do nariz, sendo portanto particularmente semelhante ao Iguanodon. Mas, enquanto os ornitópodes são herbívoros, os terópodes são carnívoros formidáveis. O dragão do Congo é vegetariano e portanto não pode ser um terópode. Ele se assemelha muito mais aos ornitópodes, mas não ao Iguanodon, não apenas por ter um pequeno detalhe, mas também por ser essencialmente aquático, enquanto o Iguanodon é uma besta corredora, que normalmente se ergue sob as patas traseiras. Na verdade, conhecemos apenas uma pequena fração dos dinossauros que outrora habitaram toda a Terra, e o dragão do Congo não se encaixa exatamente em nenhuma das reconstruções de fósseis desenterrados. Se o argumento baseado no Iguanodon tiver algum valor, a besta deve ser um dos ornitópodes. Se não tiver nenhuma, o animal se assemelha muito mais a um brontossauro, o animal com o qual, por uma estranha ironia do destino, jornalistas ignorantes confundiram o ceratopsídeo de Lepage e Gapelli, que também terá um vídeo em breve. Tudo isso pressupõe que seja um dinossauro, o que está bem longe de ser comprovado. Não seria um brontossauro verdadeiro, obviamente, mas seria um saurópode de pescoço comprido, e muito menor, da mesma família. Bem, chegamos ao fim da nossa jornada sobre alguns dos criptídeos africanos. Eu espero de coração realmente que você tenha gostado. Esse vídeo ele me deu muito trabalho e eu creio ser o segundo vídeo mais longo do canal. Só perdendo para o vídeo do solo do Mokele Mbembe, que por sinal eu vou deixar o link na descrição. Além disso também deixarei os links para outros vídeos, como o do Emela Antuka e do Nguma Monene, porque esses vídeos meio que complementam esse aqui. Fora também que esse vídeo serviu de apresentação para outros criptídeos que também vou falar em breve no canal. Bem, é isso, nos vemos no próximo vídeo e tchau!